Bora falar mais um pouquinho de futebol nordestino? Hoje iremos contar a história de um uruguaio que é a cara do Brasil, que brilhou com essa camisa pesada aqui e que passou vários perrengues durante sua vida. E você vai saber o que ele está fazendo hoje em dia. Você e eu vamos desenrolar essa história juntos. Mas se você caiu aqui de paraquedas e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Femicias. Roda a vinheta. E no próximo bloco, uma viagem pelas camisas de time. Salve, salve galera, bora fazer uma viagem pelo planeta futebol. Com o itinerário final lá em Pernambuco, terra do meu Náutico, para contar a história do ex-centroavante uruguaio bom de bola e carismático Beto Acosta, ou simplesmente Acosta, nascido no Uruguai mesmo, no dia 13 de 1 de 1977. Esse baita centroavante começou sua carreira lá na base do Defensor Sporting, da qual fez seus primeiros gols e deu seus primeiros chutes como profissional. Passou por empréstimo pelo Danúbio e pelo Platense, mas foi no Cerrito, esse humilde clube uruguai, que o Acosta começou a brilhar. Ele era simplesmente o cara do time, capitão, homem-gol e o dono do time. E todo esse esforço e essa dedicação e esse bom futebol foi recompensado, porque o Cerrito foi campeão da segunda divisão do Campeonato Uruguaio e foi promovido para a divisão principal. E claro, com esse grande futebol, o Acosta não ia ficar no Cerrito. E claro que ele foi para um dos mais tradicionais clubes do Uruguai, que foi o Peñarol, clube da qual que o Acosta torcia. E ele foi muito bem com a camisa do Peñarol, onde inclusive ganhou títulos e foi reconhecido o seu esforço pela torcida do Peñarol. E ele veio parar em terras brasileiras. Ele veio jogar no meu Náutico, da qual eu vou contar sua passagem no próximo bloco. E ele também passou pelo meu Corinthians. Só que, infelizmente, devido à grande concorrência e às lesões, o Acosta não mostrou o grande futebol de outrora que ele exibiu no Timbu. Mas mesmo assim, foi campeão da Série B. E a partir daí, o Acosta começou a colecionar camisas, títulos e histórias. Ele deve ter um closet com muita camisa de time. Alguns clubes que ele passou e foi campeão pelo Brasiliense, viveu grande fase no Santos do Amapá e no Peñarol, só que agora do Amazonas. E encerrou a sua carreira no Capital de Tocantins. Só que isso aí não é só isso a história do Acosta não, viu? Tem ainda muita coisa para falar dessa fera. Só que eu vou fazer uma pequena pausa, eu vou deixar algumas imagens do Acosta e no próximo bloco a passagem do Acosta pelo Timbu e o que ele anda fazendo hoje em dia. Mais uma vez eu estou de volta. Vamos falar mais um pouquinho da carreira do Acosta, só que agora no Náutico. Ele teve duas passagens pelo Náutico. A primeira foi uma passagem espetacular, da qual ele fez 19 gols. Foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2007 e apareceu na seleção da rodada na CBF. Virou ídolo do Timbu, um jogador que a torcida lembra com muito carinho até os dias de hoje. Já a segunda passagem ele fez poucos jogos e não manteve o mesmo brilho, infelizmente. Aí você me pergunta, qual era o estilo de jogo do Acosta? O Acosta é um centroavante com 1,88 m de altura, centroavante canhoto. Mas não era aquele cone dentro da área, porque ele tinha muita habilidade, batia bem na bola e finalizava muito bem. E o Acosta, o seu pai, o Juan Acosta, foi jogador de futebol também. E o Acosta, ele teve uma infância muito triste e muito pobre, da qual ele chegou a trabalhar de feirante, isso mesmo.
E o Acosta ainda, na sua pobreza, os seus filhos morriam de vontade de comer no McDonald's, mas ele nunca tinha dinheiro para realizar esse sonho dos filhos dele. Mas aí quando ele começou a jogar futebol, começou a ganhar dinheiro, ele realizou esse sonho, levou toda a sua família para comer no McDonald's. Que coisa bonita, viu? Nem todo pai faz isso pelos filhos e pela esposa. O Acosta fez. O Acosta também hoje vive muito bem, obrigado. É treinador de futebol, ele tem um canal no YouTube chamado Acosta 25 e ele é patrocinado pelo camarote do Aflitos, estádio do meu Náutico, e leva uma vida muito boa aqui no Brasil, porque ele tem a nacionalidade uruguaia, mas também tem a nacionalidade brasileira. Essa é a história do Acosta, um baita de um centroavante, um dos grandes ídolos da história do meu Timbu. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você é torcedor do Náutico e quiser que eu fale de outros jogadores que brilharam no clube, deixa aí nos comentários. Próximo vídeo do canal, ainda falando de futebol nordestino, vamos falar do goleiro João Ricardo, que fez uma façanha no Planeta Futebol. Só que você vai ter que assistir o vídeo para saber qual a façanha que ele fez. E uma coisa eu garanto, vai ser um vídeo tão nordestino que nem esse daqui. Um abraço, fique com Deus. E Acosta, parabéns pela brilhante carreira.